Ficar aqui. Bom, senhores, boa noite. Então a gente vai começar aí a nossa reunião de hoje do grupo temático de física da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. E hoje a gente vai ter uma temática aí bem interessante sobre a parte de geologia, a parte onde as coisas balangam, como diz aqui no Goiás, né? Terremotos, quando a terra treme, né? Então a gente vai ter essa aula hoje com o professor Arthur Corval, ele é lá da Universidade Federal Rural ou Estadual Rural? Federal, né? Federal Rural. Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E ele vai estar trazendo aqui pra gente aí um pouquinho sobre essa parte de sismologia e outras coisas. Mas ainda mais que nos últimos dias, a gente está gravando hoje, nossa reunião hoje é no dia 28 de abril, e teve há uns dias atrás algumas balangadas que a Terra deu aí. Começou até o apocalipse, a Terra começou a rachar e Deus falou aí, suspendeu o apocalipse. Cara, eu ouvi muito isso, o apocalipse começou. Eu falei, mas já? Eu não tenho nem roupa de ir, já começou. Então a gente vai tratar dessa temática aí hoje, essa parte de sismologia. E antes da gente começar e eu passar para o professor Arthur, vamos começar fazendo uma oração e aí a gente já inicia. Senhor, muito obrigado por tudo que você nos dado. Graças te damos, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta noite, para aprender um pouquinho mais da tua criação, um pouquinho mais da tua palavra. Nos abençoe, abre os nossos entendimentos e abençoe também aqueles que não puderam estar aqui conosco, mesmo que virtualmente. Fica conosco, é o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes, deixa eu ver se a menina apareceu aqui, tinha uma... Bom, bem-vindos ao pessoal que já está aí, né? O Guilherme, o Zed, Kalel, a Rayane. Tinha uma menina que ia aparecer, que eu estava conversando com ela hoje, só que ela não estava no grupo, né? A Agatha, né? Queria saber como é que era o funcionamento do grupo e tudo mais, como é que era a nossa rotina de reunião, né? Então, se ela aparecer por aí depois eu falo com ela. Arthur, então, muito obrigado por aceitar o nosso convite, depois de uma agenda tumultuada. Essa realmente tremeu, essa agenda tremeu, deu trabalho de acertar a data, dava certo para o Arthur, não dava certo para mim, aí dava certo para os dois e acabava a energia aqui em casa, e acabava lá, e caramba, vai sair, não vai. Graças a Deus deu certo e vai ser hoje, né? É isso aí, fica à vontade, Arthur. Valeu, Alexandre, muito obrigado. Realmente, a gente teve um pouco de problema de agenda, né? Isso acontece, todo mundo muito ocupado e intempéries da vida, né? Todo mundo teve aí situações complexas, né? Com parentes, o Alexandre viveu isso também vivi, a minha mãe recuperando de um câncer aí, né? O Alexandre sabe, quem é do grupo de líderes aí sabe, isso a gente compartilhou, mas graças a Deus ela está bem melhor agora. Então foi, assim, porque junta isso com nossas tarefas do dia a dia, né? Então fica muito complicado. Mas graças a Deus a gente está conseguindo hoje vir aqui conversar com vocês. Ainda assim, eu sempre falo, se houver algum problema de falta de luz e tal, não estranhe. Seropédica é terrível, eu moro em Seropédica, eu não moro no Rio, capital, eu moro em Seropédica, que é uma cidade, região metropolitana, né? Mas assim, mais de 70 quilômetros do centro do Rio, mais próximo à Costa Verde, a Itaguaí, a Costa Verde do Rio de Janeiro. Tanto que a Seropédica é coladinha na Dutra, para quem vem para São Paulo, coladinha na Dutra, mal você entra na Dutra, não demora muito, você pega a Serra das Araras, né? Então, a Seropédica eu sempre brinco, é uma saída dos fundos para São Paulo, aqui no Rio. Então, assim, é onde fica a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu leciono, tá? Eu sou do curso de Geologia, atualmente sou coordenador do programa de pós-graduação. Só que, acima de tudo aqui, eu estou com meu irmão em Cristo e representante, né, do grupo da ABC2. A gente tem um núcleo da ABC2 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, desde 2014, 2015, e eu estou à frente desse grupo desde então, né, desde a época. Então o Zé Diogo está aí, que ele é ruralino, está aí falando, realmente, sei, mas você é mais bonito, mas briga pesado com Viçosa, que eu acho muito bonito também, tá? Realmente o campus da Rural é muito bonito. E assim, a gente aqui tem o nosso núcleo, que é presencial, mas por causa da pandemia também ficou uma coisa meio híbrida, mas todos estamos na correria, então tem bastante tempo aí, né, eu e o Alexandre, aí na luta da ABC2, bem desde o começo aí, dessa luta de falarmos do nosso Deus, da ciência, procurar o diálogo, e a gente sabe quanto isso é importante, tanto dentro do grupo temático, quando a gente tem a chance de aprofundar,
Isso, e também conversar com pessoas até, às vezes, que estão afastadas, né? Ou que não são cristãs, mas é um lugar onde ela consegue se sentir acolhida por características diferentes, né? A gente no presencial, na universidade, então, que a gente estava até falando com o Zé Diogo, na universidade, assim, nesses núcleos da universidade é muito importante a presencialidade, porque vira e mexe a gente encontra, né? Alguém que está desigrejado, na famosa frase, ou que gosta de falar das grandezas de Deus, mas não consegue se comunicar bem com o pessoal da igreja, e aí às vezes encontra na ABC2 a porta. Essa tem sido a missão, acho que todo mundo que está na ABC2 aí, nesse meio do caminho, às vezes sendo linchado de um lado ou de outro, né? Ou leva pedrada de um lado ou de outro, enfim, aquela famosa questão que todo mundo está acostumado, tá? Então o Alexandre mesmo também já participou de eventos nossos online, ainda mais na época da pandemia, mas depois, inclusive, porque muitas das vezes a jornada de fé e ciência do Núcleo da Rural a gente tem feito online. A gente está tentando voltar a fazer presencial também, mas eu já tive a chance de ter o Alexandre participando, falando da Terra plana, uma vez com a gente, mas já falou outras vezes, e que foi bem legal. E eu já conversei, já tem um tempo que eu já conversei aqui também, com parte de geoquímica isotópica. Agora eu não lembro mais se era junto com o núcleo de química, isso acho que foi junto com o pessoal da química, mas a gente já teve conversas aqui também com o Alexandre no passado, e já vi um tempinho que a gente estava com interesse de falar de alguns temas geológicos. Já tiveram uma palestra com outro colega geólogo da BC2 também aqui recentemente, falando de dilúvio, né? Não lembro. Então tem várias coisas que a gente pode abordar, e obviamente, já desde agora eu falo, não é objetivo nenhum aqui hoje esgotar o tema. Eu até fiz uma apresentação relativamente simples. Tem coisas que eu vou falar que vocês sabem muito por ser físicos, outras nem tanto, são mais da geologia mesmo, mas eu procurei fazer algo mais simples, porque a gente nunca, não tem por que também complicar às vezes demais, né? Eu procurei fazer algo simples e que pode ser porta para outras conversas, porque eu agora mesmo estava antes de apresentar, estava falando, cara, mas tem um negócio que eu vou ter que falar aqui que eu sei que o pessoal não sabe. Eu pensei, acho que eu tinha que falar de estrutura interna da Terra primeiro, agora vai embora. Tipo assim, conforme a gente vai vendo, porque é o desafio de falar para pessoas que não... Isso é uma coisa muito legal da BC2, que isso eu falo até na universidade, na Pró-Reitoria de Extensão, porque a gente consegue, né, manter. Estou tentando reativar, teve um ano em que a gente ficou fora, não reativando agora a participação em Proeste, né? Mas onde a gente consegue, muitas das vezes, teve uma época a Pró-Reitoria de Extensão, não atual, mas outra que falou, realmente, vocês fazem uma atividade que a gente não consegue na universidade. O cara da universidade, não cristão, até ateu, mas falou, vocês conseguem fazer uma conversa melhor com a sociedade sobre ciência, vocês colocam pessoas de diferentes áreas juntos no mesmo lugar, porque isso não é fácil nas nossas universidades, né? A gente botar o pessoal de humanas assistindo exatas e vice-versa, né? E debatendo ou tentando aprender. E isso é uma coisa muito legal que a BC2 proporciona a gente, e com as dificuldades de cada um na sua área, mas tentando entender e conversar, né? Eu acho isso muito legal. E buscando a temática sempre do Senhor Jesus, vendo que a gente pode dialogar com fé e ciência, tá? Então, eu acho muito válido, por isso agradeço desde já, tá, a todos vocês que estão aqui assistindo, e depois aí, no final, a gente pode ter um tempo de conversa sem problema algum, tá? Eu vou compartilhar a minha tela, tá? Eu vou fechar a câmera, pessoal, para falar assim, chegou o senhor Yuri Tandel, foi ele que falou do dilúvio aqui para vocês recentemente. Eu vou compartilhar a minha tela. E aí, nesse momento, eu vou só fechar a câmera, que vai ser melhor para mim mesmo. Mas eu vou compartilhar a tela, só um minutinho. Vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho, tela inteira. Aí, quando eu tiver tudo certinho, Alexandre, pergunta se você está vendo aí a minha tela, tá? Tá aparecendo? Tá, apareceu o PowerPoint, sem apresentação. Ah, agora sim, perfeito. Foi? Foi. Ok. Então tá, pessoal. Aqui nesse momento que eu estou em tela inteira aqui agora, eu não tô vendo vocês. Qualquer coisa, Alexandre pode interromper e falar, porque eu não estou vendo, quando eu estou vendo vocês, eu não estou acessando o chat, nada. Tá? Bom, quando eu conversei com o Alexandre, né, a gente conversou muito por conta justamente dessa. Nós temos vivido momentos aí que terremotos vieram muito à tona, né? Sempre a gente tem um problema do círculo de fogo, né? Problemas envolvendo a placa da Índia, a placa euroasiática, os tremores, tsunamis. Mas, assim, mais recentemente houve alguns sismos, até, assim, existem sismos no Brasil, as pessoas às vezes não sabem, né? Mas tem sismos no Brasil. Então houve alguns sismos recentes, algumas pessoas ficaram assim, né? O assunto veio à tona, e tivemos terremotos fortes no mundo.
também. Então o assunto acabou vindo à tona, como sempre, a curiosidade, o interesse. E então, vamos conversar um pouquinho sobre terremotos, né? A gente brincou com esse título, Quando a Terra Treme. Na verdade, eu pensei nesse título aqui, eu lembro, talvez o Alexandre me lembrou de uma, para quem é velho, lembra de uma série antiga de super-heróis chamada Spectrum Man, que tinha um episódio do monstro, que era uma topeira que fazia os terremotos, e tinha um episódio com esse nome, né? Que não era bem Quando a Terra Treme, mas era algo parecido com isso. E aí eu pensei, não, terremotos quando a Terra treme. E aí assim, mas mais para chamar a atenção, a ideia é a gente conversar um pouquinho, se vocês ouvirem algum barulho de pingo, porque está chovendo aqui, tá? Então assim, a gente conversar um pouquinho, entender um pouco da origem dos terremotos, alguns conceitos associados à sismologia, e entender pegar um pouquinho, né, a questão da sismologia do Brasil, mas como eu falei, eu procurei fazer algo bem simples, não muito complexo, tá, pessoal? Para a gente conversar e procurar entender isso e trazer para vocês da melhor forma possível. Nossa, agora a chuva veio forte aqui. Então, da melhor forma possível para que não se torne cansativo, tá bom? Então, essa é a ideia aqui hoje. Bom, como a gente fala, não tem jeito. A gente está falando, para a gente entender terremotos, a gente tem que falar de sismicidade, que é algo que eu posso afirmar que vocês, a maioria física aqui, faz melhor do que o geólogo até entende. A gente estuda, entende, obviamente, tectônica de placas, então vamos entender o terremoto, os resultados do mesmo e tal, mas assim, os físicos e os geofísicos dominam bem mais a parte teórica, a implementação de métodos no que tangem a sismicidade, né, nos ondas sísmicas. Então é uma área de interface muito grande, tá, em que com certeza vocês vão entender muitas coisas. Quando a gente fala realmente da sismicidade, que é o que está por trás e é associado a todos os eventos, né, dos terremotos e que acabam causando calamidades, catástrofes, como a gente pode ver nessas imagens aqui. Tá? Bom, para a gente entender o que é sismicidade, né, obviamente, falar sobre a questão dos terremotos, obviamente a gente tem que primeiro tentar entender e conversar um pouquinho, né, sobre a origem dos terremotos. Tá bom, pessoal? Bom, basicamente, pessoal, um terremoto ele é uma vibração na crosta terrestre por conta de movimentos que ocorrem na litosfera terrestre. Aí fica, sabe, o que é litosfera? Foi nessa hora que eu estava falando para o Alexandre antes, caramba, a gente monta, nós vamos falar de terremotos. Mas como eu começo a montar, eu falei, caramba, não sei se o pessoal entende, sabe bem que é a estrutura interna da Terra. Então, nessa hora, não dá para fazer uma aula de estrutura interna da Terra, mas algumas definições têm que ser feitas aqui. Quando a gente está falando em crosta, né, a gente está falando, né, digamos assim, da camada mais superficial e rígida do planeta, né? E aí existe a crosta terrestre, a crosta continental e a crosta oceânica, né? A crosta continental, quando a gente está falando das áreas emersas, onde a gente tem ali os continentes, né? Terra. Quando a gente está falando de crosta oceânica, a gente está falando da parte da crosta terrestre que tem o assoalho oceânico, tá? Só que o que é litosfera? Porque, na verdade, a gente tem a crosta, manto, né, e núcleo. Aqui nessa imagem a gente tem aqui a crosta, depois tem o manto e o núcleo. Tem o manto superior e o manto inferior, é o núcleo externo e o núcleo interno. Mas, na verdade, existem, né, para reconhecer as camadas internas do planeta, claro que ao longo do tempo teve os estudos das rochas, mecânica de rochas, estudar rochas que afloram, rochas coletadas em sondagem, mas justamente o advento da sismologia, com as ondas, a propagação das ondas sísmicas, né, foi possível se entender melhor o interior do planeta, né? Essas ondas sísmicas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, mas com a ajuda das ondas sísmicas, você tem, por exemplo, grandes navios que vão com geofones, e essas ondas de choque são geradas, né? As ondas sísmicas são como ondas de choque, você vê numa pedreira, estiver tendo explosão, você vai sentir a onda passando por baixo dos seus pés, né? Então é uma onda de choque, né? Muitas dessas ondas são lançadas, às vezes por geofones, são equipamentos em grandes navios, né? Muitas empresas do setor energético fazem isso. E aí essas ondas conseguem percorrer até em profundidade materiais de densidade diferente com velocidades diferentes, né? E é assim que também, principalmente com o avanço, claro, era possível usar outros métodos indiretos para reconhecer rochas do interior do planeta, como a gravimetria, a magnetometria,
mas com as ondas, dentro da geofísica, com as ondas sísmicas, né, foi possível fazer quase que uma tomografia do interior do planeta, né? E isso, aliado com os estudos tecnológicos, é possível, permitiu-se entender melhor a estrutura interna do nosso planeta. Então, existe essa divisão crosta, manto e núcleo, né? Crosta terrestre, manto superior e inferior, núcleo externo, núcleo interno, com base nesse reconhecimento das características petrológicas e químicas, né? E também com que a geofísica permitiu a gente ver de maneira indireta, ou seja, em profundidade, mas foi possível casar isso com reologia, né? E, portanto, assim, foi possível também entrar o aspecto reológico, ou seja, mesmo a questão das partes do interior do planeta que são mais rígidas, né? Mais dúcteis também. Então, existe a divisão que leva em conta não só a variação composicional, mas também esses aspectos reológicos, que basicamente são os nomes litosfera, astenosfera e mesosfera. Então, quando vocês ouvirem falar em litosfera terrestre, a litosfera é a porção, digamos, menos profunda e mais rígida do planeta. Envolve a crosta, mas não é só a crosta. A litosfera, ela pega a parte, digamos assim, menos profunda e mais rígida dentro do manto superior, tá? Depois, entre 400 e 600 quilômetros de profundidade, em função dos comportamentos das ondas sísmicas, eu vou falar melhor sobre elas depois, as ondas P e S, né? Mas em função do comportamento dessas ondas, por exemplo, as ondas P, que são primárias ou compressivas, e as S, que são secundárias ou cisalhantes, né? As ondas S, por serem cisalhantes, elas têm dificuldade, elas não percorrem, né, meios líquidos, ou acabam tendo uma grande redução da velocidade, né? Entre 400 e 600 km de profundidade, você viu uma redução marcante na propagação dessas ondas, né? Seja as compressivas ou as cisalhantes, e aí por isso se assume que você já tem uma camada mais plástica, digamos assim, que é a astenosfera, ou manto astenosférico, ou seja, por baixo da litosfera, né? Que seria onde você já poderia ter muita convecção, né? Em função de fusões. Então, é por isso que se entende, né, que a litosfera traslada, né, se move como uma esteira por sobre a astenosfera. Claro que não foi só esse o único conceito que permitiu esse bom entendimento, né? O entendimento do conceito de isostasia, tudo isso veio depois com o desenvolvimento, principalmente na época da Guerra Fria, quando vários geólogos foram nos submarinos e viram que o assoalho oceânico não era calmo, pelo contrário, você tinha vulcão e tudo mais. Então foi a grande revolução e viram que o Wegener tinha razão lá atrás. Então, aí foi por terra toda a questão, o atrito como uma placa sólida vai se mover sobre a outra, mas hoje se entende que a litosfera, que é uma camada que envolve a crosta, que é a porção mais rígida e menos profunda do manto, translada ou se mexe, se move como uma esteira por sobre a astenosfera, que é essa zona chamada de zona de baixa velocidade, inclusive baixa velocidade das ondas sísmicas, porque você teria sólidos mais líquidos, né? Muita corrente de convecção. Depois, você tem a chamada mesosfera, que basicamente pega parte do manto superior e o manto inferior, que vai fazer lá a 2.900 km de profundidade, limite com o núcleo externo, tá? Que é entendido como líquido justamente porque as ondas, digamos, essas ondas cisalhantes não se propagam lá, elas voltam a aparecer no núcleo interno, mas no externo não. E é por isso que se entende que o núcleo externo da Terra ele é líquido, né? E pelo princípio da força de Coriolis, teriam ali as ligas, com possivelmente material muito denso, com ferro e níquel. Então isso justificaria a Terra ter uma espécie de um grande geodínamo do núcleo, e a partir daí as linhas de força desenvolvidas e o campo magnético da Terra. Esse é um papo até de estrutura interna da Terra, mas eu me vi obrigado a falar aqui, quando eu estava falando, vou falar em litosfera, né? Todo mundo entende mais crosta, manto e núcleo, nem todo mundo conhece esses termos que a gente usa na geologia, mas quando você vai falar em litosfera terrestre, não é só crosta, é crosta, tá? Terrestre, mais a porção menos profunda e mais rígida no manto superior. Tá? Por isso que você fala em placas litosféricas, né? As placas tectônicas são as placas litosféricas, que são porções, né, da litosfera que se movem, né, transladam sobre a astenosfera. Isso porque a Terra trabalha, a Terra está desde quando ela se formou
e ela começou a resfriar porque ela trabalha, né? Ela pega energia térmica e transforma em cinética. Eu até sempre brinco com meus alunos, a Terra não é vagabunda, a Terra trabalha, ela pega energia térmica e transforma em cinética. E nós temos a tectônica global, né? A tectônica de placas, tá? Então, assim, um terremoto, ele é uma vibração na crosta terrestre por conta do movimento da litosfera terrestre. Então, tem a ver com algo mais profundo, tá? Os terremotos, de modo geral, pessoal, eles acontecem em todos os limites de placas, né? Os limites das placas tectônicas, tá? Muito embora eles tenham características que vão ser diferentes em cada uma delas, tá? Esse movimento da litosfera não é algo suave, então, por vezes, ela pode travar, ficar presa e tem um acúmulo de tensão, tá? E esse acúmulo de tensão vão acabar, né, causando os terremotos, porque esses terremotos vão ser gerados quando essa tensão é liberada no interior da crosta terrestre, tá? E às vezes até mais profundamente que isso, tá? Então, assim, o ponto da Terra onde a tensão é liberada, tá, é chamado de foco ou hipocentro, tá? É onde é o ponto no interior do planeta, né, em que essa tensão é liberada, tá? O foco ou hipocentro. Só que esse ponto, ele se projeta na superfície. A projeção desse foco ou hipocentro na superfície recebe o nome de epicentro, ok? Então, o ponto sobre o foco na superfície terrestre é o epicentro, tá? Então, nos terremotos, essa energia, né, é liberada sob a forma de ondas sísmicas, essas ondas de choque. E essas ondas, né, elas vão se espalhando a partir do foco desse tremor, tá? Sendo que as ondas de maior intensidade, né, elas são aquelas que são próximas ao epicentro do tremor, já em superfície, tá? Pessoal, eu sei que, assim, no final a gente pode começar a se tirar em dúvida, não tem problema. Se quiser alguém perguntar no meio do caminho também, é que muitas das vezes tem algumas coisas que eu vou falar depois, por isso talvez no final também possa ser melhor, mas fiquem à vontade. Então, entendendo isso, afinal de contas, o que é um terremoto, né? Então, basicamente, o terremoto está associado ao movimento dessas placas litosféricas, ou seja, as placas tectônicas, elas também são chamadas de placas litosféricas, justamente porque não é meramente cristal, na verdade é a litosfera, ou seja, crosta e parte do manto, essa parte do manto mais rígida e menos profunda e, portanto, menos quente, que translada sobre a astenosfera, que é essa camada um pouco mais profunda, lá entre 400 e 600 km de profundidade, onde você já tem muitas correntes convectivas. Veja, claro, tem vários modelos que colocam convecção em todo o manto, tá? Mas um dos modelos, mas de qualquer maneira, entre 400 e 600 km de profundidade, tem a chamada LVZ, que é Low Velocity Zone, que é onde essas ondas, tanto as primárias como as secundárias, reduzem muita velocidade e o pessoal entende que você tem tanto sólidos e líquidos coexistindo, seriam fusões, né? É onde fica a astenosfera mais plástica e a litosfera transladando, né, sobre ela, tá? Então, assim, para entender o que é um terremoto, a gente tem que pensar assim, no movimento dessas placas tectônicas, dessas placas litosféricas, que vão gerar forças, né, energia, nessas zonas, né, mais estreitas, mais afinadas, nos limites entre as placas, tá? Então, obviamente, para entender o que é um terremoto, a gente tem que entender, né, o que é tensão, que é uma força exercida por unidade de área e que causa deformação nas rochas. A deformação, que é a medida da quantidade de modificação na forma do material, no caso rocha, e a resistência, né? O quanto aquele material vai resistir, ele vai deformando, vai dobrando, até um ponto que ele pode quebrar, tá? Então é isso, as rochas, elas podem chegar a um ponto que elas se fraturam, ou seja, elas perdem coesão e vão se romper em duas ou mais partes. Isso quando elas tensionadas até um determinado valor crítico, um ponto que não suporte mais, e aquilo ela pode ir dobrando, fazendo o que a gente chama de dobra, deforma e tal, mas vai chegar uma hora, um valor crítico, né, determinado, não suporta, ela rompe, tá? Quebra. Daí aqui tem uma imagenzinha velha, antiga, com certeza o professor o Yuri que tá aí vai conhecer, essa imagem Decifrando a Terra, bem antiga, Decifrando a Terra é um livro de geologia geral, tá? Mas aqui é bem legal para tentar exemplificar isso, tá? Da geração de um sismo por acúmulo e liberação de esforços e uma ruptura. Então a gente tem aqui em A tensões
compressivas na crosta terrestre, representando aqui, tem a casinha, a árvore, né? Tem aqui as linhazinhas representando as camadas, retinhas, né? Planinhas ali. Aí você tem aqui uma força compressiva, ou seja, está apertando, né? Você tem força sendo exercida tanto, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Então você está tendo uma espécie de empurrão, você está tendo compressão, tá? Ou seja, nesse cenário, a gente está vivendo tensões compressivas que vão se acumulando, né, lentamente, né, e assim deformando as rochas. Quando a gente chega em B, repara que ele já vai mostrando aqui a camada dando uma dobrinha, né, essa característica mais dúctil, né, brittle, né, como só às vezes fala no inglês, dobrando, dando uma deformada, tá? A questão quando o limite de resistência da rocha, você vai depender da densidade do material, do tipo de rocha, né? Densidade, composição, uma rocha, e mesmo tipo de rocha pode ter, aí tem muita parte da mecânica de rocha, que é a galera que vê, estuda essa resistência do material, porque, claro, um basalto, um granito, vão ter comportamentos diferentes para resistir, né? Mas, porque são rochas quimicamente diferentes, com mineralogia diferente, mas não é só isso que interfere, né? A rocha pode estar mais friável, dependendo de condições de intemperismo, alteração. Então, vários fatores podem interferir nesse valor crítico, tá certo? O fato é que quando o limite de resistência de uma determinada rocha é atingido, você vai chegar no que mostra aqui no C. Você vai ter uma ruptura, um deslocamento, tá? E muitas das vezes isso já vai ocorrer, a tendência é que isso ocorra em uma fratura que já exista naquela região, ou uma falha geológica pré-existente, porque a gente tem eventos tectônicos acontecendo há muito tempo, desde lá do pré-cambriano, que a gente teve as grandes colagens, tá? Já no Cretáceo Inferior quebrou a África da América, então a gente tem vários eventos envolvendo tanto tensões compressivas como também distensivas, de separação também. Mas aqui num cenário desse de compressão, depois de você passar dessa fase dúctil, né, você continua botando compressão. Se num dado momento ali, se atinge o limite de que a rocha não existe mais, a tendência é que realmente haja um deslocamento. Em geral, esse deslocamento, essa quebra, essa falha, né, se dá como uma fratura, um deslocamento em uma parte de uma falha pré-existente. Então, ou seja, você já tinha um material, uma parte do material que tinha sido falhado, né, rompido no passado, que é uma zona de fraqueza. Então, isso vai favorecer para que esse acúmulo de tensões que estão acontecendo ali, no caso aqui compressivo, nesse exemplo, permitam, tá, que aquele material que já estava falhado falhe novamente. E aí, esse ponto inicial da ruptura em profundidade é o chamado hipocentro, ou local do tremor, e aí a gente vai ter, né, a projeção do mesmo em superfície com o nome de epicentro, tá? É importante dizer que nem todas as rupturas atingem a superfície, nem todas vão atingir, muitas vezes até os tremores silenciosos, nem chegam a ser muito sentidos, enfim, tá? Então, esse é um esqueminha simples, só para exemplificar essa questão, né, do limite da resistência do material, e aí como romper uma falha pré-existente. E aqui já a imagem, né, mais bonitinha, tentando exemplificar também a mesma coisa, mas de um modo talvez mais detalhado, em que a gente tem dois blocos aqui, A e B, aí você tem essa falha pré-existente, tá, que está ali bonitinha, né, travada, digamos assim, e aqui a gente tem as camadinhas, em que, olha, vamos olhar em detalhe essa linha vermelha, tá? Então você está comprimindo aqui tanto o bloco A como o bloco B, tá? Aí você primeiro tem o caráter dúctil, em que esse material vai dobrar, a falha que já existia, esse plano de falha que já existia aqui por um outro evento tectônico do passado, está lá resistindo, mas ele é uma zona de fraqueza, tá? Que muitas das vezes não é nem só crustal, ele pode ser mais profundo, litosférico, pegando uma parte dessa falha, pode ir até em partes do manto do superior, né, menos profundo. Mas num dado momento em que esse limite de resistência é atingido, esse valor crítico, então você pode formar lá o foco hipocentro, você tem esse rompimento, esse deslocamento, a projeção dele em superfície, que é o epicentro, até nessa região, muitas das vezes as ondas sísmicas vão ter maior intensidade, e aí você vai deslocar a camada, tá?
Óbvio que com a continuidade da compressão em função desse plano de deslocamento que é criado, você vai ter um movimento de um bloco, um movimento relativo de um bloco em relação ao outro, e aí você tem até, né, por conta disso, uma quantidade de deslocamento que pode ser medida, né? Nós geólogos usamos bússolas, né, também. Muitas vezes a bússola do geólogo não serve só para direção que eu digo para a gente se orientar, mas a gente mede camadas, né, e mede inclusive o rejeito de uma falha, ou seja, o quanto ela se deslocou, etc. Tá? Então, basicamente, esse cenário para exemplificar essa ideia de onde é a origem do tremor, tá? E como é o princípio de tudo isso, tá, pessoal? Tá, e aí, novamente, outra imagem, só que aqui nós estamos mostrando tudo numa ideia mais compressiva, né? Aqui já é uma imagem, porque quando ele está falando de compressão, ele está falando de um bloco, né, subindo em relação ao outro. Aqui já é um cenário também, né? Você tem uma falha dessas, né? Pré-existente sendo rompida, mas aqui até um movimento, né, distensional, ou seja, não de compressão e sim de extensão. Tá? Tanto que se você olhar aqui, o bloco que está em cima, que esse aqui, ele está descendo em relação ao bloco que está embaixo. Se o bloco de baixo, se o de cima, ele está descendo em relação ao de baixo. Por isso que, que é o que a gente chama de falha normal. Essas falhas aqui, né, quando compressão a gente chama de falha de empurrão, falha inversa ou reversa, são tudo sinônimo, tudo sovaco, axila, sinônimo, mas as falhas normais são as de ambiente de extensão, quebra, como a gente separou a África da América, né, uma quebra, né, de blocos. Tá? Tanto que aqui ele mostra, né, a formação de uma escarpa de falha, resultante justamente desse deslocamento. Tá? Então, um exemplo aqui, você tem o foco do tremor, né, o hipocentro e profundidade, essas ondas sendo realmente propagadas e até com mais intensidade, principalmente no epicentro, onde está, digamos, a parte mais superficial, né? Em que a gente tem esse bloco de cima que foi deslocado em relação ao de baixo, e aqui, como resultado desse deslocamento, você forma aqui, por exemplo, tem uns morrotezinhos e a escarpa de falha aqui sendo formada, tá? Que é em função dessa quantidade de deslocamento. E aqui as frentes das ondas se propagando, tá? Então a gente tem geração de tremores tanto em movimentos compressivos como distensionais, tá? Então a ideia aqui foi para que a gente entenda, assim, que a origem básica dos tremores, dos terremotos, né, partem, né, a partir de movimentos tanto compressivos como distensionais em cima de estruturas pré-existentes que já existiam em profundidade e que vão ter sua projeção na superfície. Antes de seguir, eu até pergunto aqui, alguém quer fazer alguma colocação, prefere perguntar no final, ou alguma parte do que eu falei ficou confuso? Tranquilo, Alexandre, que eu não estou vendo o bate-papo, eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Não, aqui tá tranquilo, eu tenho uma curiosidade, mas acho que dá para chegar no final, aquela parte da bússola. Como é que você mede as coisas com a bússola? Que para mim só aponta a direção. Não, é porque... curioso, é só curiosidade. É porque a bússola do geólogo, ela é azimutal, entendeu? Ah, não é uma bússola só de norte e sul, não. Não, ela é azimutal, entendeu? Você bolha ela direitinho, entendeu? Tem a bússola Brunton e tem a Clark, é outro papo também. Tem bússolas diferentes, bússola bem cara. Ah, não, então beleza, né? É só essa curiosidade mesmo que eu tive, que eu achei curioso isso. Eu falei, eu faço bússola aqui com meus alunos, só aponta norte. Como é que o cara mede coisas com isso? Elas são azimutais. Os mapas, os mapas da gente, né? Claro, pode ter um mapa que é só você estar reconhecendo corzinhas diferentes para diferentes tipos de rocha, mas existe o mapa geológico estrutural, né? Em que a gente representa estruturas como essas falhas, por exemplo, tá? Dobras, e tudo isso a gente consegue medir, tá? Com a bússola no campo mesmo, né? Que a gente está recolhendo coletando uma amostra, reconhecendo uma rocha, mas a gente vai lá e mede a camada, né? Para onde está caindo a camada, a direção da camada e como ela está mergulhando. Você consegue medir tanto a direção como ela está mergulhando. Tá? Isso é muito importante, por exemplo, em geologia de engenharia, entendeu? Até o cara que vai fazer uma obra, por exemplo, o famoso problema da Rio Santos aqui no Rio de Janeiro, né? Que não tem jeito, porque quando a Rio Santos foi construída, é muito bonito ali, mas quando ela foi construída, não se atentou para isso e toda a estrada foi feita
construída direto para dentro do strike da camada, ou seja, para a direção da camada. Então não adianta. Qualquer plano, se você botar uma bolinha na sua mão, né, a bolinha vai rolar segundo o plano que você fizer ali, né? Então, assim, é claro que sempre você pode ter problema de desmoronamentos, mas se você bota a estrada cortando o strike, assim, é um problema que sempre vai desmoronar para dentro da pista, não tem remédio, entendeu? Então, assim, são exemplos simples que às vezes só uma bússola, um bom trabalho com bússola já minimizaria, entende? A gente consegue medir as camadas, porque são planos, né? A rocha aflorando é um plano. Beleza? De boa. Professor Yuri, se eu estiver falando bobagem, o senhor é bem mais experiente que eu, pode me corrigir. Não, espera aí. Tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo. A gente, na bússola, a gente tem um clinômetro também, que mede o ângulo do mergulho. Isso. Então, tem tanto o azimuth, tudo lá nos 360 graus, como também o ângulo que está mergulhando. Que a gente deita a bússola lá e mede como se fosse aquele instrumento do pedreiro lá, que fica pondo a bolinha no lugar certo, até ficar no centro do clinômetro, e a gente vê o ângulo. Isso. Mas isso daí é instrumento de campo, mede bem porcaria, mas ajuda. Aí quando quer medir certinho mesmo, vem com outros equipamentos. Sim, claro, Claro, não exatamente, nós estamos falando de terremoto aqui, mas e você tem até grandes GPS de profundidade, que o pessoal trabalha até para medir o quanto uma placa está deslocando, é outra conversa. Mas para o campo já ajuda, né, e bastante. A gente constrói mapas usando essas bússolas até hoje, assim, trabalho de mapeamento geológico clássico, é assim que a gente faz, né? Com azimuth e clinômetro. Eu esqueci de falar do clinômetro, você está certo. Porque eu falei da direção da camada, mas tem uma hora até falei do mergulho, mas esqueci de lembrar, né, que o mergulho a gente mede porque tem um clinômetro. Tá certo? Então, acho que assim já clareou aí para você, né, Alexandre? Tá. Uma outra coisa importante, bom, a gente conversou aí um pouquinho sobre a origem dos terremotos, né, dos tremores, mas é importante, além de entender a origem, é como é que esses tremores se distribuem. Como a gente falou, como eu falei antes, os tremores, obviamente, são muito observados nos limites das placas, né? Então, por exemplo, a gente vai ver que eles demarcam bem os limites das placas litosféricas ou das placas tectônicas. Aqui a gente está, por exemplo, a gente tem aqui a placa de Nazca, né, e os Andes, né, associados a isso. Então tem aqui tudo marcadinho, a cadeia mesociânica marcada. Então os tremores, eles vão marcar bem, né, os limites de placas. Tá? Aqui tem essas corzinhas marcando os vermelhinhos como os mais profundos, os amarelos os intermediários e os azuis os mais rasos. Tá? Então são mapas gerados pela imagem do satélite NOAA, né? Então, também para a gente perceber claramente essa distribuição dos tremores, e que essa distribuição dos tremores, elas marcam muito bem os limites de placas, tá? Não só os limites de placa, mas também, obviamente, as atividades vulcânicas, né? O vulcanismo ativo também associado aos limites. Tá? Isso foi algo que, ao longo do tempo, os geocientistas fizeram e perceberam e puderam começar a ver que os processos geológicos não estavam desassociados, eles podiam estar integrados num único modelo tectônico para a Terra. Tá? Então, em geral, né, as ondas sísmicas, o estudo da sísmica vai nos permitir delinear, marcar bem os limites da placa, mas também, por exemplo, onde as zonas de vulcanismo ativo são bem atuantes, porque estão associados justamente aos processos de colisão de placas e a quebra de placas. Né? Você tem magmatismo que é gerado, associado, né, a esses tremores. Tá? Bom, e aí aqui eu falo um pouquinho sobre os tipos de tremores, né? Mas aí primeiro é importante falar dessa questão das ondas, né? Porque os tipos de terremotos vão variar, né, em função do tipo dominante da onda sísmica, que é produzida pela liberação da tensão na crosta, da tensão crustal. Tá? Como eu falei, as duas ondas muito conhecidas, que vocês sempre vão ver os geólogos falando, são as ondas P e S. As ondas P, que são chamadas, a pessoa fala da onda primária porque são mais rápidas, as ondas S são as secundárias, são mais lentas, a pessoa fala muito isso, mas na verdade isso vai um pouco mais profundo que isso. Na verdade, as ondas P, as primárias, elas são ondas compressivas, sim, mas localmente ela tem expansões, mas são ondas
compressivas, tá? Elas sim se movem mais rapidamente que as secundárias, que são cisalhantes, tá? Mas justamente pelas ondas S tem essa característica cisalhante e aí, portanto, mais lentas, que elas têm essa dificuldade ou reduzem muito a velocidade em meios líquidos e não se propagam em meios líquidos, tá? São as ondas PIS, são essas ondas principalmente que o pessoal usou ao longo da galera da geofísica, os físicos, usaram ao longo do tempo para fazer essa tomografia do interior do planeta, nesses grandes navios com geofones, né, emitindo essas ondas e tentando realmente dividir e reconhecer rochas em profundidade, né, fazer essa divisão, né, do planeta interior dele, tá? Mas ainda existem, né, aqui, é para clicar aqui tem uma animação, mas não tem, desculpa. Mas aqui tem também essa chamada ondas Love e a Rayleigh Wave, como se fossem subcasos, mas a onda, tanto Love como Rayleigh, são ondas até mais superficiais, tá? Por que esses nomes? Na verdade, ondas Love e Rayleigh são tipos de ondas sísmicas de superfície, mas que se propagam ao longo da superfície da Terra, causam um movimento horizontal e elíptico, né, nas partículas de Sol, nas rochas, tá? De um modo geral, como a gente pode até ver pela imagem, as ondas Love, elas vão ser mais lentas que as primárias, mas são mais rápidas que as Rayleigh, tá certo? Porque tem um movimento mais horizontal, transversal, tá? Já as Rayleigh são mais lentas, até porque elas têm um movimento mais elíptico, tá? Semelhante àquelas ondas que a gente vê na água, né? Beleza? Bom, e por que esses nomes, né? A onda Love tem esse nome em homenagem a Augustus Edward Hall Love, foi quem as descreveu matematicamente, tá? E as ondas Rayleigh, elas já foram receberam esse nome, né? Por conta do Lord Rayleigh, né? Que é John William Sturt, Lord Rayleigh, que foi que descreveu essas ondas matematicamente, tá? Então, assim, essas ondas Love, Rayleigh e PIS são as ondas sísmicas que a gente mais conhecidas dentro da sismologia e geologia, tá? São ondas compressivas e cisalhantes, basicamente, como fossem variações delas, tá? E os tipos de terremoto, eles vão variar em função da onda que estiver realmente predominando, tá? As ondas predominantes, em função da liberação da tensão crustal que estiver ocorrendo, tá? Ondas Rayleigh, por exemplo, são entendidas como ondas muito destrutivas, tá? Por serem muito lentas e com esse padrão igual de onda do mar, sabe, essa coisa elíptica, tá? São entendidas como muito destrutivas, por exemplo. Então, esses tipos de onda dominante vão influenciar nos tipos de tremores, tá? Então, o tipo de onda que estiver dominando em função da liberação que houve tensão na crosta vai influenciar também até no aspecto destrutivo, ok? E aqui tem, por exemplo, uma imagem, né, da USGS, uma imagem antiga, mas mostrando, né, os 4 principais tipos de imagens geradas em sismograma. Não quer dizer que são únicos, mas os principais. Nossa primeira imagem aqui é uma típica, né, de tremores puramente tectônicos, né? Essa outra, assim, que a gente vê realmente aqui, registros intensos, provavelmente logo no início, depois diminuindo. Tem essa outra imagem aqui de tremores mais rasos associados a vulcanismo, tá? Aí aqui, exemplo de eventos superficiais, começando mais lentamente, depois aumentando. E aqui o que chama de tremor harmônico, é mais constante e não muito, menos intenso, né? Por isso que o nome é mais harmônico, tá? Então é só para a gente ter um pouco noção, né, do tipo de terremotos, mas que tem muito a ver, tem muita relação com o tipo de onda sísmica que está associada à tensão crustal. Ondas secundárias e ondas S, ondas Rayleigh, né, elas tendem, em função de uma liberação de tensão crustal em áreas de superfície, assim, causar mais destruição, né, do que as ondas primárias e a Love. Tá, ainda dentro de tipos de terremotos, tem outras formas de a gente reconhecer. Isso, um dos primeiros entendimentos, essa variação do tipo de terremoto em função da onda sísmica gerada. Tá? Mas esses tremores, eles podem ser rasos ou profundos, ok? Você tem tremores profundos e tremores mais rasos. Então, por exemplo, esses bloquinhos aqui, eu tenho esse Rift Valley, né? Aqui a gente está falando de um cenário com forças que a gente chama de distensionais, ou seja, você tem
um sistema de quebra, separação, tá? Aqui tem a astenosfera, que é justamente aquela camada que eu falei que é mais plástica, né? Muitas correntes convectivas, ou seja, pega entre 400 e 600 km de profundidade, pega a parte dentro do manto superior, mas não a parte menos profunda, e sim a mais profunda, tá? E vai até 600 km de profundidade. Aí a litosfera é justamente a camada, a porção menos profunda e mais rígida do manto, tá? Superior, e a crosta terrestre, que se for, estivermos falando de um bloco continental, é a crosta continental. Se for a assoalho oceânico, é a crosta oceânica. Aqui nós temos 2 bloquinhos continentais se rompendo, né? Então as forças tensionais aqui, né, distendendo. Então é um movimento divergente, tá certo? Né? Então você está tendo um afinamento da litosfera, ascensão da astenosfera. Isso vai gerar vulcanismo ao longo do eixo dessa estrutura. Essas grandes estruturas linearzonas aqui, essas grandes depressões, é o que a gente chama de rift. Um rift são feições geológicas associadas a esses ambientes de quebra, tá? Tanto que onde você tem grandes quebras continentais, onde chegar a abrir um oceano, por exemplo, você tem grandes formações de rift. Quando você está quebrando 2 litosferas continentais, você vai ter a formação do chamado Rift Valley. Isso pode evoluir para a formação do oceano. Em relação a rifts continentais, você chega no oceano, você vai ter os rifts oceânicos. Mas em relação aos rifts continentais, a gente tem um grande exemplo no mundo, que é o sistema de rifts da África Oriental, né? Que a gente tem hoje, inclusive, um rifteamento que medido e se desenvolvendo, espalhando cada vez ainda. Tá? Mas a gente tem aqui, dentro desse ambiente de quebra litosférica, de quebra de placas, de rompimento, tá? Isso é um cenário muito favorável para desenvolvimento de tremores mais rasos. Tá? Por quê? Porque você está tendo um afinamento litosférico. Tá? Aí você forma esses rift valleys, basicamente aquelas escarpas, lembra daquela imagem que eu mostrei antes, né? Você vai formar essas escarpas, fazendo umas ombreiras, né? Você vai fazer esses grabens, né? Então você vai fazendo essas ombreiras do rift, tá? Você tem, como resultado, as falhas que são desenvolvidas, são chamadas de falhas normais, que é justamente esse cenário em que o bloco de cima desce em relação ao de baixo, e isso vai favorecer esse relevo escarpado. Você tem essas ombreiras, uma fase inicial no modelo de rift continental, você tende a fazer uma estrutura um pouco dômica, né, mas depois, que vai concentrar acúmulo de tensões, mas com um contínuo movimento de extensão. Entrada de sedimento nesse vale, né, você vai ter uma subsidência termoflexural, térmica, né, e também de flexura mecânica, também com a sobrecarga de sedimento, você tende a ter um rebaixamento aqui, né, nesse vale, rebaixamento, e você tem essas ombreiras bem marcadas por esses falhamentos normais, que são o bloco de cima descendo em relação ao de baixo. Então você tem os rift valleys, né, desenvolvidos em função da quebra continental. Tá? Esse é um cenário justamente por causa desse afinamento favorável, né, aos tremores rasos. É muito comum nos limites divergentes de placa, que é o que está representado aqui. Você forma esses rifts. Enfim, como esses blocos que estão rompendo, né, desenvolvendo essas falhas normais, esses blocos podem ter um movimento relativo entre eles, você pode ter o que a gente chama de transcorrência, né, ou falha transformante, que está representada aqui, que são lineamentos transversais, em função desse deslocamento relativo entre os blocos. Então, num cenário que está afinando a litosfera, né, você ainda tem essas falhas transformantes, né, que são, na verdade, os limites transformantes são entendidos como limites conservadores de energia, porque você pode conectar um limite, por exemplo, divergente a um convergente, tá? Então você conserva energia, então ele serve para propagar ainda energia. Então, num sistema em que você está afinando, favorecendo a um tremor raso, você ainda pode ter uma propagação aí associada nesse ambiente por conta dessas grandes estruturas lineares, que são as falhas transformantes, que é em função do movimento relativo entre esses blocos. Tá? Então, esse aqui é um cenário, né, muito para tremor raso. Um exemplo de uma falha transformante muito ativa no globo é a falha de San Andrés, né?
falhas centro-oeste, e que muitas das vezes essas falhas transformantes vão causar tremores rasos muito complicados, tá? Então você pode ter terremotos rasos, mas a gente também pode, né, ter terremotos profundos. Quando a gente tem colisão, por exemplo, de uma placa litosférica, a gente tem uma placa litosférica oceânica. A gente fala oceânica porque o que está em cima do manto litosférico aqui é a crosta oceânica. Está colidindo com uma litosfera continental. A gente tem o manto litosférico e a crosta continental em cima. Isso é uma colisão do tipo oceano-continente. Esse é o cenário, por exemplo, da colisão do tipo andino, né, que formou os Andes. Tá? Então, um cenário como esse aqui, a placa mais antiga, mais densa e mais fria, ela vai chegar no limite crítico tal, ela vai subsidir, ou seja, descer. Tá? É o que a gente chama de zona de subducção, né? Essa aqui essa placa vai ser consumida. E aí você vai desenvolvendo crosta nova em função disso, porque aqui entra um sedimento, tem um voláteis, você tem um rebaixamento do ponto de fusão e profundidade do manto, então você tem um manto que vai fundir, e aí vai gerar uma série de processos magmáticos, formar crosta nova aqui. Tá, mas ao longo desses processos, né, ao longo dessa subducção, você tem variação de pressão e temperatura. Claro, aqui, em níveis mais rasos, você pode ter tremor, né, que você forma essa trincheirinha aqui, ó, dessas X em vermelho, aqui são cenários para tremores rasos, num ambiente de colisão. Só que existem também, né, os tremores profundos, tá? Em função desse movimento compressivo aqui, onde a gente vai ter muitas falhas de empurrão, ou falhas inversas ou reversas, que é quando o bloco de cima vai trepar, empurrar, subir pelo de baixo. Tá? Então, na subducção, aqui, no encontro das duas placas, a gente tem os tremores rasos aqui nessa parte mais de cima, mas vai ter os tremores profundos também. Tá? Então, existem terremotos, dependendo da dinâmica, dependendo da tectônica de placas, se você tem forças colisionais ou distensionais, os terremotos eles podem ser rasos ou profundos. Ok? Aqui tem uma imagem mostrando, né, terremotos rasos em amarelo, em vermelho terremotos profundos. Tá? Beleza. Ainda falando nessa questão dos tipos de terremotos, tá? Como, obviamente, terremotos também podem ser chamados de compressionais, tensionais ou cisalhantes, tá? Dependendo das forças envolvidas, né? Quando a gente tem o estresse tensional, né? Assim, o chamado esse movimento divergente, formando uma série de falhas normais e transcorrências associadas a ele, tá? O estresse compressional, quando você tem a convergência, quando você tem placas colidindo, onde você vai estar realmente tendo as chamadas falhas de empurrão, reversas ou de cavalgamento, enfim, que tem o bloco de cima, né, subindo em relação ao de baixo, que está representado aqui, num ambiente de distensão, a gente tem, né, as falhas normais dominando, e você tem o bloco de cima descendo em relação ao de baixo, tá? Então você aqui domina, quando a gente fala em distensional, dominam as falhas normais, quando a gente fala de compressão, domina as falhas de empurrão, ou inversas ou reversas, que são sinônimos, que é o bloco de cima subindo em relação ao de baixo. E claro, aí você tem os movimentos relativos, né, entre esses blocos, tá? Que muitas vezes estão associados aos movimentos cisalhantes transcorrentes, tá? Beleza? Aí tem toda aquela nomenclatura, né, geológica, quando a gente fala, você numa rocha, como o professor falou, a gente pode ver o mergulho dessas camadas, né, que é o dip, e o strike seria a direção dessas camadas, né? Tá? Bom, beleza. Isso posto, pessoal, uma coisa que a gente... Esses são realmente os tipos de terremotos, mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Quando fala em tremores, que o pessoal sempre pergunta pra gente, muitas das vezes a questão de tsunami, né? Porque sim, a gente viu aqui, né? Você tem tremores profundos em área continental, rasos em área continental, mas você pode ter tremores que ocorram em área que tem um assoalho oceânico. Ok?
E aí, quando isso acontece, você pode, dependendo do contexto tectônico, você pode levar à formação de grandes ondas gigantes, chamados de tsunamis. Mas o cenário é o mesmo. O hipocentro, o foco desse tremor, nada mais é que um deslocamento, um rompimento de uma falha pré-existente. Não estou dizendo que é exclusivo, mas principalmente isso é um cenário que acontece muito quando a gente está num ambiente que envolveu mais uma tectônica compressiva, ou seja, a falha pré-existente que vai romper em profundidade no assoalho oceânico é uma falha de empurrão, ou seja, resultado de forças compressivas. E aí, um tremor que aconteça em cima dessa falha que já existia, ou seja, o bloco de cima vai subir em relação de baixo, é como se você tivesse um soco para cima, formando uma grande coluna d'água. Veja, não estou dizendo que é exclusivo, não. Você pode ter isso com falha normal também, mas em geral, muitas vezes isso é potencializado num ambiente em que você tenha muitas falhas de empurrão, incompressivo, tá? Mas você pode, justamente essa falha pré-existente num ambiente compressivo que rompa novamente em função de um tremor, ela vai acabar como se não fosse um soco para cima, formando uma grande, com muita energia, formando uma grande coluna d'água, tá? Acumulando muita energia, mas que em alto mar a gente não percebe muito uma questão de frequência, Obviamente, quando você vai chegando em níveis mais rasos, você tem lá uma arrebentação, isso vai concentrar energia e provocar uma grande onda explosiva, tá? Então aqui a gente tem até uma imagem também do Decifrando a Terra, do Parando de Entender a Terra, tentando mostrar justamente o esqueminha da geração de tsunamis, Essa figurinha mostra, mostrando que o tsunami é uma onda marítima gerada por esses terremotos no assoalho oceânico, tá? Esses terremotos, esses tsunamis muito destrutivos, muitas das vezes eles ocorrem nos litorais próximos ao epicentro, ou seja, onde o hipocentro está aqui embaixo, associado lá à falha de empurrão, por exemplo, aí a onda se propagam na sua projeção, que é o epicentro, ou seja, mais, onde está mais na região superficial. Tá? Mas, assim, que é o que tenta ser ilustrado no desenho, tá? Mas, assim, esses tremores gerados, esses tsunamis gerados por grandes terremotos, eles também podem se propagar através de bacias oceânicas inteiras, tá? Porque, na verdade, esse movimento do assoalho oceânico vai produzir, durante o terremoto, vai produzir essa ascensão d'água, tá? Que se move como uma longa onda marítima ou tsunami, tá? Só que, assim, ele tem só alguns centímetros de altura no oceano profundo, mas conforme ele se aproxima da área continental aqui, ou seja, onde você tem as águas rasas, aí você tem esse acúmulo da energia e aí o grande estouro da onda, tá? Porque ele vai acumular aquilo que estava espalhado lá, aqueles alguns centímetros de energia distribuída nisso aqui vai se acumular numa frequência menor, Tá? E aí tendo assim a grande explosão da onda de tsunami, tá? Então, em geral, para ocorrer um tsunami, isso é uma falha pré-existente, em geral uma falha de empurrão, que realmente pode permitir essa liberação dessa coluna de energia da água, E em alto mar você nem sente tanto, porque são só alguns centímetros de altura, Mas quando chega no nível das águas rasas, eles vêm arrebentando tudo. Aqui, no próprio Decifrando a Terra tem essa imagem, Isso aqui é uma simulação feita em computador, da irradiação ou propagação de tsunamis causados por um terremoto de magnitude 7,7, magnitude na escala Richter, na simulação das Ilhas Aleutas, Então, os caras simulando, que a onda principal desse tsunami atingiria o Havaí cerca de 4 horas e meia, após o tremor. Então, só realmente que é uma simulação. Tá, eu vou falar um pouco dessa questão de escala Richter e daqui a pouquinho. Eu estou avançando já para o final, tá? Que, como eu falei, eu fiz uma apresentação simples. Tá? E trouxe aqui no final essa questão de sismos no Brasil. Isso aqui é um mapa super antigo, 1998, isso é muito tempo. Isso aqui estava entrando na faculdade em 98, isso é muito antigo. Mas é só para mostrar e para falar certeza, as pessoas pensam que não tem, mas a gente tem sismos no Brasil. Tá? É claro, o Brasil, a gente tectonicamente é privilegiado, a gente está numa região que a gente chama de
quiescência tectônica, ou calma tectônica, porque a gente está longe de limites de placa, está coladinho. Mas na costa do Sudeste e do Nordeste, são regiões que a gente tem aqui um limite aqui, que é justamente a cadeia mesoceânica, que é justamente porque quando a gente quebrou, separou, a gente não, né? Quando a Terra se quebrou ali em 130 milhões de anos, mais ou menos, né? Separando a África da América do Sul, tá? A gente formou, não tá aqui, essa grande cicatriz, não tem imagem que eu tinha mostrado isso, que é a cadeia, aqui está marcada, a cadeia mesoceânica, tá? Que está a África, que está a gente, né? Quando se separou e formou essa grande cicatriz, que é um monte de basalto, tem até a Islândia, em que essa cadeia aflora, tá? Obviamente, a gente aqui não está pertinho, mas a costa do Sudeste e do Nordeste, ela está mais próxima desse limite, mesmo assim não é pertinho, mas existem tremores que ocorrem tanto na área continental, aqui na costa do Sudeste e Nordeste, e aqui na área oceânica, né, associados a movimentos distensionais, porque aqui foi uma placa divergente, né, cheia de falhas normais, aqui próximo a esse limite. Então aqui a costa do Sudeste e do Nordeste brasileiro tem bastante sismos, tá? Só que repara que a gente também vai ter muito sismo, principalmente na região andina, assim, porque aqui a gente tem uma colisão. A gente tem a placa de Nazca, que é subducta por baixo da placa sul-americana, e que formou os Andes. Então é por isso que a gente tem tremores nas cidades, estados brasileiros, que fazem divisa com países andinos também. Ok? Então são os pontos em que a gente tem sismo no Brasil. Assim. Então existe, então tem que estar na costa do Sudeste, costa do Nordeste, e também nas regiões mais próximas dos limites com os países andinos. São exemplos. Não só isso, né? A gente também tem o que a gente chama de neotectônica. Aí é um papo que pode ser até para uma outra hora, que é a neotectônica, a tectônica recente, né? Do Cenozoico para cá, e principalmente até movimentos tectônicos associados até ao Quaternário, né? Que basicamente são simplificados total, porque não é o papo que eu ia trazer aqui hoje, mas seria acomodação de blocos, tá? Movimentos de acomodação de blocos com falhas, reativação de falhas pré-existentes no tempo recente, tá? Isso acontece muito no Nordeste e no Norte do Brasil, essa neotectônica, tá? Então a gente tem no Brasil sismos associados costa Sudeste e Nordeste causados em relação a movimentos divergentes associados à cadeia mesoceânica. Também temos sismos no Brasil nos estados próximos aos países de influência andina, por conta do limite aqui da placa sul-americana e Nazca, e muita coisa associada a movimentos de neotectônica, que não é só Norte e Nordeste, não. Aqui em Seropédica mesmo a gente já teve sismos de acomodação de blocos na Serra do Amazonas, essas regiões aqui perto de Seropédica, já teve tremor. Tá? Muitos desses sismos não têm tanta intensidade assim, e às vezes a gente nem sente, outros já tem, a gente sente aí alguns tremores, tá? Aqui mesmo estou só exemplificando um tremor de março desse ano, registrado, né, no limite do Brasil com o Peru. Ok? Justamente porque aqui, como eu falei, a gente pode ter aqui na costa, né, brasileira, também do Sudeste, do Nordeste, por conta do limite da cadeia mesoceânica, tá? Mas a gente também tem tremores, principalmente, né, nos limites dos estados brasileiros com os países andinos em função da subducção da placa de Nazca na Sul-Americana, tá? Beleza? Então existem sismos no Brasil, que muitas vezes não são muito sentidos por uma questão de intensidade, outros são. A gente tem Betim, recentemente teve registro de tremor, a gente tem registro de tremores sim no Brasil, tá? Não é que no Brasil não tem terremoto, como outras pessoas dizem, tem, só que a gente de fato está numa área de calmaria tectônica, mas a gente tem pontos passíveis sim de tremores. Agora uma coisa que eu acho legal colocar, tem um pouco a ver com a questão da escala, já no finalzinho aqui, da escala Richter e da escala de Mercalli, agora de falar um pouco disso, que às vezes as pessoas não conhecem tanto. Falam, tá a magnitude na escala Richter. Sim, beleza. Aqui a magnitude da escala Richter de tremores abaixo de 3,5
e tremores, né, acima de 8 ou mais. Por exemplo, quando a escala Richter, a pessoa fala, menor que 3,5. Tá, em geral, você não sente tanto os efeitos, tá? Assim, não é muito sentido, mas está registrado, mas não é tão sentido. Tá? Entre 3,5 e 5,4, às vezes é sentido, mas não causa tantos danos assim. Ora, entre 5,5 e 6, já tem alguns danos, né? Sim, pequenos danos em alguns prédios e tal, mas já pode, em prédios bem construídos resistem mais, mas já pode ter danos maiores em casas mal construídas, em regiões próximas ao epicentro. Ora, é de 6,1 a 6,9. Isso o pessoal construiu ao longo do tempo com as medições, né, pessoal? É de 6,1 a 6,9. Já é um tremor que pode ser destrutivo, né, em áreas em torno de até 100 km do epicentro. Entre 7 e 7,9. É um grande terremoto, já pode ter muitos danos numa grande área. E 8 ou mais é um terremoto enorme, extremo, que pode causar grandes danos em muitas áreas, mesmo que estejam centenas de quilômetros. Tá? Então, isso seria a famosa escala Richter, né, que é totalmente construída em função da intensidade do tremor, da energia liberada na tensão associada ao rompimento crustal. Tá? Agora, é importante que às vezes as pessoas não conhecem muito a chamada escala de Mercalli. Porque enquanto a escala Richter é muito ligada a essa questão da intensidade do tremor, a escala de Mercalli é aquela que mede o efeito, né, o estrago em si. Isso leva em conta um fator importante, que é uma área está densamente povoada ou não. Tá? Porque às vezes um tremor ele pode até não ser tão intenso na escala Richter, tá? Mas se ele for raro, porque algumas coisas têm que ser pesadas nessa hora. Às vezes o tremor foi intenso, mas ele foi profundo demais e às vezes não foi tão sentido na superfície. Ou ele é intenso, afetou uma grande área, mas era menos populosa, então não foi tantos problemas causados em relação à vida humana. Os tremores mais complicados sempre são os rasos. Tá? Então, se tiver um tremor raso, intenso, destruição na certa total. Assim. E aí vai também ser alto na escala de Mercalli. Mas essa distinção é importante. Tá? Porque, por exemplo, a escala Richter aqui, em 3,5, por exemplo, ela já, sendo uma área densamente populosa, na escala de Mercalli já é 5 entendido como forte, por exemplo. Tá? Sentido ao ar livre, os objetos oscilam. Mas se você pegar aqui o 3,5, só considerando a escala de Richter, por exemplo, aí vai falar no máximo que pouco pode causar dano, mas você nunca pode trabalhar com a escala Richter sem pensar na escala de Mercalli, que é a que mede o grau dos efeitos, dos estragos. Tá? Então você imagina uma grande catástrofe, terremotos na escala Richter 8, obviamente ele tem um grau enorme na escala de Mercalli, mas a questão da escala de Mercalli, ela depende muito daquilo, o efeito causado. Obviamente, tendo muitas vidas na região, uma área densamente populosa, vai favorecer uma escala de Mercalli complicada, né? Entendeu? Porque às vezes ele pode ser um tremor raso, intenso, causar muitos problemas, assim, mas se não for uma área muito povoada. Tá? Então a escala de Mercalli, assim, enquanto a escala Richter é totalmente ligada na magnitude, na intensidade do tremor, a escala de Mercalli é uma escala feita para medir o efeito mesmo, a destruição associada. E aí, claro que entra, sim, se o tremor é mais raso ou não, mas principalmente o que tem, construções, pessoas, tudo isso entra na equação. Tá? Então, assim, basicamente esses foram os slides que eu fiz para conversar. A gente achou importante falar um pouquinho sobre tremores, seus efeitos, porque também, assim como terremotos acontecem, também existe muita gente propagando, às vezes até fake news, desespero, etc. Mas a gente viu tremores bravos recentemente, ao longo da história também, alguns tremores até no Brasil agora, mas tem muita gente que pega uma notícia e aumenta. A gente teve até o terremoto do Google, que o pessoal aqui no Rio, meu celular mesmo gritou de madrugada aquele dia. E depois o Google, bom, muita gente ficou falando que é ataque hacker, mas a própria Google assumiu que o problema é que eles estavam emitindo os alertas para a nossa região com base em acelerômetros dos celulares. Aí muitos celulares teriam vibrado, né, naquela região,
com seus acelerômetros aí e tal, eles entenderam que o terremoto foi uma história bem mal contada, mas enfim, é possível que isso tenha acontecido, mas isso não é a forma certa, né? Se eles querem fazer isso, eles têm que fazer como eles fazem em outra parte do globo. Qualquer alerta tem que ser dado com base na rede sismológica do país ou na rede sismológica internacional, para evitar alardear as pessoas de maneira desnecessária, que foi o que aconteceu naquele episódio do terremoto do Google, tá? Gente, isso aqui foi uma apresentação super simples. Claro que se for de interesse, tá, a gente pode fazer outras conversas, ter relação a isso, mas foi bem, bem simples. Mas só para dar uma ideia, né, da origem dos terremotos, tá? Da origem dos terremotos, como é que eles se desenvolvem, como posso formar um tsunami, tá? E uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Sempre o link que a gente faz com o divino. Eu me lembro, hoje eu sou professor, né? Mas eu graduei entre 1998 e 2002. Fiz mestrado depois, né? Na época eu estava fazendo mestrado, 2003, 2005, foi a época do tsunami de Sumatra, se não me engano, acho que foi 2004. Eu lembro de um senhor jovem, entrando da igreja, e aí mostra como é que é importante a gente conversar sobre fé e ciência, tá? Porque o diálogo é importante para evitar, primeiro, das pessoas do lado da ciência, que às vezes acham que um discurso hipócrita falando que um cristão não pode ser um cientista, que é um grande absurdo, né? Quando na verdade claro que isso aqui, o tremor de terra é um negócio terrível, um terremoto, mas ao mesmo tempo é incrível porque a gente vê como uma terra dinâmica, viva, e como Deus fez o nosso planeta vivo, dinâmico, que trabalha, né? Então, na verdade, toda vez que eu estudo geologia, eu sempre fico feliz porque eu me vejo estudando um DX, assim, eu me vejo estudando, né, descobrindo um DX daquilo que Deus fez, e que não são nada diante da obra do Criador. Então é importante esse diálogo, porque o cara, esse grande cientista aqui na questão, ele não tem essa visão de contemplar a maravilha da criação, do poder do nosso Deus. Outro lado é importante, porque eles sempre vão falar que a gente está fazendo proselitismo, né? Do outro lado, muitas das vezes, do lado cristão, há sempre um medo muito grande com a racionalidade, que a gente está racionalizando tudo e não tendo fé, etc. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente quer colocar Deus na nossa caixinha. Então, uma vez eu nunca esqueço, já vou parar de falar, prometo. Eu nunca esqueço de uma pessoa que segurou no meu braço lá na igreja, assim, que eu falei, na época do tsunami de Sumatra. E ele falou, tá vendo? Eu nunca tinha falado nem nada com ele, tadinho. Mas acho que a gente fazia já um trabalho já falando de ciência, às vezes, naquela época, e talvez tenha se incomodado com alguma coisa. Ele falou assim, tá vendo? Esse terremoto, tsunami, isso é a prova. O cara falou, isso é a prova que a tectônica de placas não existe. Ele falou assim, é justamente o contrário, mas é porque, assim, porque Deus, quando quer, ele, num piscar de olhos, ele faz tudo acontece. Não, sim. Tudo acontece, mas eu vou explicar para ele, mas isso é justamente o contrário, a prova que existe. E eu vou falar para ele, o nosso problema, que eu virei para ele e falei assim, nosso problema é que a gente, por querer sempre os milagres, é uma coisa meio sobrenatural, a gente fica enfiando Deus nas nossas caixinhas. Deus não é menos Deus se as coisas passam por um processo. Tá? Porque as pessoas esquecem de ver Deus como oleiro, né? Que moldou o vaso, fez a coisa processualmente. Algo levar um tempo, seja geológico ou humano, que para Deus um dia como 1000 anos como um dia, isso tempo é um problema nosso, assim, humanos limitados como somos, Deus está acima de tudo isso, transcende tudo isso, mas assim, fazer as coisas bem feitas leva tempo também. Qual o problema de ter sido feito um processo? Claro que Deus pode estalar o dedo e acontecer um monte de coisa. Só que a gente tem que olhar Deus mais como o criador, modelador. Né? Eu sempre olho muito assim, ele moldou lá o vaso, ele não fez correndo. Não tem problema disso você ter isso aqui é dinâmica interna do planeta, leva tempo. Tá? Leva tempo, é escalar. Tá? Mas é a grandeza da criação. Né? E aí, essa hora que a gente vê a força do planeta que Deus fez, a estrutura, tudo que Deus montou, a grandiosidade dele e que nós não somos nada. E que vamos voltar a ser pó um dia. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês. Beleza, muito bom. Excelente. Obrigado pela aula aí, Arthur.
Muito bom. Pessoal, antes da gente continuar, eu só queria que vocês abrissem a câmera aí, só para me tirar uma foto aqui, senão eu acabo esquecendo depois, aí o pessoal vai indo embora e vai fechando. Então, só para dar tempo aí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Aí o Guilherme, Rayane. O Zé, acho que ele tá... abriu aí. Beleza. O Zé Diogo aí. Vamos lá, dá um sorriso aí. Aê, foi. Bom, deixa eu só salvar aqui. Vocês querem aproveitar aí o Arthur, tirar alguma dúvida, algum comentário? O Kalel perguntou aí, tudo isso é na crosta. Bom, ele perguntou ali, na verdade, como eu estava falando, né? Na verdade, assim, muito desses tremores, a origem são em regiões profundas da crosta, ou até mesmo, às vezes, é algo, assim, mas dentro do contexto geral, em termos de dinâmica do planeta, envolve a litosfera também, ou seja, que não é só a litosfera, essa camada mais rígida e menos profunda do planeta, mas ela não é só a crosta, tá? Ela pega já parte do manto, né? Então, na verdade, esse movimento, essa dinâmica do planeta não é só a crosta, tá? E, inclusive, muitas dessas falhas, por exemplo, muitas dessas falhas, quando pega até as falhas normais, num ambiente divergente, né? A gente estende, aí você tem esse rebatimento do bloco, muitas dessas falhas, até os dados sísmicos, quando você vai ver uma bacia, as bacias com Campos Santos, que são bacias de rift, a gente chama de bacia de rift justamente porque tem esse relevo, né, que a gente chama de rosto grave, ou seja, você tem essas ombreiras, esse vale, e esse vale ele faz um padrão que a gente chama de lístrico, né, porque essas falhas em profundidade vão ganhando horizontalidade, né, então porque elas podem ir até a litosfera, não só algo crustal, tá, então não é bem só crosta, tá, o professor Yuri, se eu querendo, você pode falar também, tá, não tem problema nenhum, pode até me completar, me corrigir. Eu estava pensando aqui, você não é geólogo, né? Acho que você é geofísico. Não, eu sou geólogo mesmo. É? Sou geólogo. Aqui, eu achei interessante o enfoque que você deu de começar a falar sobre terremotos, focando as ondas que eles geram, né? Uhum. Normalmente a gente assim, olha mais focando a tectônica de placas. Sim, sim. Né? Que para a gente tem bastante significado para procurar minérios, para a evolução da crosta. Né? Sim, sim. Eu só achei curioso isso. Né? Não, eu fiz isso por causa do grupo de física. Essa foi a intenção. Legal. Essa foi a minha intenção. Mas eu sou geólogo. Eu formei na própria Rural, aqui no Rio. Eu fiz mestrado e doutorado na UERJ. Mas eu comecei, professor, na Federal do Espírito Santo. Não era nem em Vitória, tá? Era em São Mateus, um curso de engenharia do petróleo, norte do Espírito Santo. Depois que eu voltei para Rural como professor, mas eu sou geólogo mesmo. Porque eu achei que talvez fosse mais fácil o pessoal da física pegar por esse lado das ondas, entendeu? Não, foi por isso. O Zé Diogo levantou a mão. Isso, deixa eu falar aqui, vocês estão me ouvindo? Sim, Zé Diogo eu já conheço ele de longa data. Muito bom ver vocês de novo, ator, mesmo que virtualmente. Que no início da palestra você falou sobre terremotos causados por tensões de compressão e outros por uma espécie de ruptura, né, um deslizamento, seja as placas, alguns com as placas comprimindo e outros com as placas se separando. Eu queria perguntar, qual dessas duas tensões causa mais terremotos, se tem uma que é mais comum do que a outra, e qual causa os piores, qual causa os maiores sismos, assim? Cara, falar nessas coisas de qual causa pior é tão complicado, porque tu posso falar um troço, porque, tipo assim, você pode ter problemático nos todos. Assim, tremor raso é o mais complicado, e você pode ter tremor raso tanto em distensão como na compressão. Realmente, os ambientes distensivos, de quebra, né, eles têm um cenário complicado, porque você tem um afinamento da litosfera, tá? Já é um afinamento, e aí esse movimento relativo de bloco
pode gerar a tal das falhas transformantes que eu falei, né? Esse movimento transcorrente, e que são grandes lineamentos. A falha de Santo Andrés é um exemplo, mas não tem transforma associada à divergência, porque a transforma é um limite chamado conservativo de energia, porque ele pode ligar, como são grandes estruturas, ele pode ligar um limite divergente ou convergente, tá? Então, assim, mas geralmente, sim, realmente, você pensar nos ambientes distensivos, você tem muitos tremores rasos. Então, assim, um tremor raso, já com um tremor raso com uma intensidade na escala Richter, que não precisa nem ser muito grande, já é um problema. Então, quando você tem um tremor raso com intensidade enorme, bravo. Mas eu não vou dizer para você assim, mais ou menos, pior, porque a questão é tremor raso e também pensar um pouco na questão de Mercalli, né? Você tem que ter, como o tremor pode ser muito forte, a área não ter tanta gente na área. Então, assim, não dá, eu não vou dizer para você, quais, imagina, em geral, esses ambientes assim, distensivos, com essas transformantes associadas, são um problema grave. Mas em zonas de subducção, que é justamente quando você tem uma placa subducta debaixo da outra, você vai ter os tremores profundos, mas ter os tremores rasos aqui, nas zonas de trincheira. Então pode ser tão complicado quanto, às vezes, mais. Então, assim, você tem um estudo, cada caso é um caso, e a gente tem muita dificuldade, diferente de meteorologia, isso é muito pior, você não prevê um terremoto assim, né? Então, é bem complicado, né? Você tem, assim, a rede sismológica que tenta avisar, assim, mas a questão de minutos, horas, né? É muito difícil, né? Então, dizer para você a questão é, o quão mais raso, né? Se você tem falhas transformantes, o quão mais raso, eu diria que seriam talvez os mais perigosos, mas você tem tremor raso tanto em compressão como em distensão, tá bom? Legal, mais alguma dúvida, alguma questão? De mais alguém? Deixa eu ver o chat aqui. O pessoal todo que tá aí é pessoal físico só? Mesmo? Tem. Só Tem o Yuri que é geólogo, né? Claro. Tinha o Yuri, o Kalel é biólogo. A Rayane é o quê? Geologia, não é, Rayane? Você tá fazendo geologia, não é? Física. Tá fazendo física no FRJ. No fundão, legal. É por perto. No fundão, isso assim, longinho de Seropédica que ela sabe disso. Mas eu vou bastante ao fundão lá quem tem parceria com o pessoal do LaGESED, né? Que é o pessoal do laboratório do professor Borg lá no fundão da geologia. Mas é aquilo, né? Vocês têm todo o lance da parte matemática, que como diz sempre como diz o Sheldon, geólogo é triste, né? É como matemática. Assim, ainda bem que tem os geofísicos para ajudar. A gente é a desgraça, né? Não é todo mundo, né? Tem geólogos bons, né? Não tô brincando. Mas um monte tem a mão esquerda para isso. Legal. Mas, assim, a ideia foi trazer, assim, não sei se é exatamente, mas de uma maneira mais simples, mas para o pessoal entender. Claro que a gente pode fazer outras conversas, né? Como eu falei, eu nem entrei muito nessa questão de neotectônica, que essa tectônica é mais recente, e que esse de acomodação de blocos, que também causam vários tremores também. E eu estava até lembrando, foi até um bom complemento aí com as palestras que o Yuri deu, sobre dilúvio, né? Então ele falou um pouco aí sobre a questão da formação das camadas e tudo mais, e aí até na época saiu algumas dúvidas, e quando a gente vê um determinado fóssil desse jeito, meio que cravado em várias camadas, como é que se formou e tudo mais, né? E eu estava olhando justamente essa parte de movimento de placas. Então se cair algum fóssil ali no meio, né, no meio dessa transição, ou no meio de um terremoto desse, ele vai ficar ali incrustado. Aí, a depender da época que foi, ele vai refossilizar naquela de bandinha ali entre as camadas, né? Eu estava lembrando disso quando estava vendo as camadas aí do movimento das placas. Achei interessante foi um bom complemento. O pessoal assistiu as duas agora, acho que vai ter um bom complemento agora. Legal. Bom, cara. É isso. Bom, na verdade, a gente tem muita interface, né? Cara, é geofísica total, né? Tanto que geofísica, assim, é método de investigação indireta, ninguém vai no núcleo. Só que assim, mas todo esse entendimento de que, por exemplo,
A gente hoje só fala, fundir o manto, a gente fala que funde manto ou crosta, que são camadas sólidas, tá? Elas podem mudar em termos de reologia, ser mais plástica, enfim, mas seriam camadas sólidas, estão fundindo e gerando os líquidos magmáticos. A gente só fala isso muito dessas... Claro, não é só isso. Por exemplo, a gente não tem nenhum vulcão no mundo que espelhe uma lava com níquel e ferro. Então, por isso que muita gente não tem como o magma vir do núcleo, que se o núcleo é líquido, mas a gente não vem porque não tem nenhum vulcão jogando uma lava só níquel e ferro. Então, assim, a gente entende com o uso da própria geofísica, que claro que tem as rochas que a gente estuda, tanto na superfície ou até onde a gente consegue prospectar, né? Mas tem aquele limite que a gente não vai. E a sísmica, claro, antigamente era grave mag, mas depois com a sísmica foi muito importante para se entender melhor essas camadas, né? E aí ter todo esse entendimento que se tem hoje do modelo com geodinamo do núcleo. Tá claro que não é só isso, é tanta coisa, né? Se a gente for conversar, né? Porque nessa questão mesmo da quebra, o assoalho oceânico, tem um monte de basalto que sai ali, os basaltos têm muito magnetita. Então essa questão do campo magnético da Terra, tudo por causa porque essas rochas basálticas, quando cristalizaram, preservaram o campo magnético naquela época. Naquela época que estava... Por isso que ao longo do tempo o pessoal conseguiu ver as inversões do campo magnético, muita coisa legal. E com fazer reconstrução paleomagnética, e a história da deriva polar aparente, né? Porque os polos é uma impossibilidade física, não é o polo que está derivando, sim as placas, né? Porque quando a gente vai pensando um monte de coisa, mas assim, é tanta coisa que a gente pode falar, né? Não, interessante, essa parte de paleomagnetismo, tem muito tempo que eu fiz, na época, acho que até parado, né, 2012, 2011, por aí, o Observatório Nacional deu um curso online de paleomagnetismo, você podia contar a história do magnetismo da Terra. Eu falei, cara, como é que é isso? E aí explicando, aí a gente tinha apostila, tinha uns videozinhos assim, bem, coisas simples mesmo pra internet, mas eu lembro que eu tinha acabado de sair da faculdade, acho que foi 2011 esse negócio, né? Esse curso, eu falei, cara, que negócio interessante, paleomagnetismo da Terra. A Rainha está até falando aqui, podíamos ter um momento para isso. A gente pode conversar, não tem problema. Esse período eu estou dando geotectônica, né, da graduação, e as primeiras aulas, né, terremoto foi uma das primeiras aulas, né, no Instituto Interno da Terra e tal, mas a gente fala, né, de paleomagnetismo, geocronologia, como isso pode ser usado para fazer essa reconstrução paleocontinental, né. Eu posso conversar depois com o Alexandre, a gente vê um momento para isso. Porque, assim, acabam sendo áreas de interface bastante com a física. Tá. Então bora, vamos marcar uma com essa do paleomagnetismo, que é bem interessante. Ainda tem, assim, como já tem muito tempo tem mais de 10 anos que eu assisti essas coisas, então assim, eu tenho uma noção da noção que foi publicada na internet. Então assim, é só a casquinha lá de cima, é praticamente nada. Mas é um tema interessante pra gente poder... eu vou conversar com o Arthur aqui, o Rayane, a gente vai marcar vai ver uma data futura aí, ver o material e tudo mais aí, a gente volta com essa temática aí, é uma temática bem interessante. Essa parte de formação da Terra, de forma geral, é muito interessante. Sim, eu acho que pode, Calel, fazer uma pergunta aí. Se eu não souber responder, o professor Yuri responde também. Tô brincando. Eu, quando era criança, eu gostava muito daqueles programas da Discovery de desastre, né? Que tinha terremoto, tsunami, enchente, furacão. Puta, era muito legal, assim. E eu lembro um negócio que eu quase nunca ouvi falar, mas tem um programa, eu acho que eu vi só uma ou duas vezes isso, eu fiquei bem, assim, impressionado, que eu não sei se foi no Japão, que teve um terremoto, assim, e eu não sei se o chão era muito poroso, alguma coisa, tinha muita água. Eu acho que a água sobe assim e tipo o lugar ele afunda e a água meio que cobre tudo, assim, ele meio que parece que tá derretendo o negócio. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar, mas ficou na minha cabeça isso. Mas eu tô lembrando errado alguma coisa ou é isso mesmo? Tem um nome para esse fenômeno? Não, veja, especificamente eu não estou lembrando dessa condição. Quando a gente fala em terremoto do Japão, a gente lembra muito dos tsunamis, né? Mas aí o tsunami é uma outra coisa, né? Ela é em alto mar e vem a onda arrebentando tudo.
Especificamente, esse caso eu não estou lembrando, mas não tem um nome específico para isso que eu saiba. Bom, a questão é que provavelmente, talvez, na área onde você viu essa matéria, essa imagem, esse vídeo, enfim, se você tinha alguma água na região assim, pouco profunda, por exemplo, você tem os aquíferos, né? Mas você tem um reservatório não muito profunda, você pode ter essa chance dele, com aquele rompimento daquele material, diferença de densidade, ter um escape daquele volátil, né? E esse material está ascendendo naquele trecho em função dessa ruptura abrupta, dilatação, contração associada a essa variação de densidade, né? Então não tem exatamente um nome, mas provavelmente deve ter sido isso que ocorreu naquele ponto especificamente. Tá? Posso ajudar? Pode. Isso daí é chamado de liquefação. Ah, tá. Tá falando. Lembrou, Arthur? Tá. É que nem quando você está na praia sim. E você põe o pé dentro da areia, ali naquela zona que tem água rasinha, assim, você faz um buraco e logo já aparece água. Sim. E você fica balançando o pé e teu pé vai afundando e a água vai vindo por cima. Sim. Eu não lembro bem a mecânica que está envolvido nisso, mas com o tremor, os grãos afundam e a água sobe. Sim. Né? Então é igual quando você está na praia e você fica balançando o pé assim, vai afundando e vem subindo a água. Chama liquefação do solo. Isso mesmo, liquefação, tá certo. Obrigado, professor. É isso mesmo. É liquefação do solo. Isso parece com mecânica de fluidos não newtonianos. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas lembrei disso. Quando você movimenta, você afunda e o líquido sobe e a parte vai descendo, né? Não sei se tem alguma coisa semelhante de geologia. Tem um monte de coisa. Cara, a gente trabalha com físicos em parceria, direto. Projetos, essas coisas. Mas lembrou certo, a liquefação. É isso mesmo. Legal, interessante. Vou fazer um comentário mais teológico. Deve ser comum para vocês quando dá um grande terremoto ou qualquer outro desastre, mas falando em terremoto, as pessoas falam assim, é o fim do mundo. Né? Sim. Aí eu estava olhando lá, agora achando a passagem, é Mateus 24, 7 e 8. Vai ter terremotos, vai ter fome, mas não é o fim do mundo. É o princípio das dores, que nem Jesus falou. Né? Sim. Então, tudo bem, desgraça vai ter muito, mas não é ainda o fim do mundo. Sim, esse que o senhor colocou é verdade, né? Porque só aconteceu, não só um terremoto, mas aconteceu uma catástrofe, né? Que logo vem, mas provavelmente terremoto, né? Terremoto tem esse impacto, né? As pessoas falam logo isso, mas a colocação foi perfeita do professor Yuri, é isso aí. Beleza, vai lá. Vamos ver, Diogo e Rayane querem falar. Não, eu só queria saber a referência que o Dr. Yuri falou, é Mateus 24, o quê? 7 e 8. 7 e 8. 7, 8 e 9. Na verdade é 8 e 9. Agora eu estou lendo direitinho. E aí, Zé Diogo, fala aí. Não, é que quando o doutor Yuri falou dessa associação de terremoto e fim do mundo, me veio na mente, se eu não me engano, foi acho que no grande terremoto de Lisboa, né, que ocorreu no dia de Todos os Santos, que na época houve um questionamento muito grande, né, do porquê Deus havia feito aquilo, porquê naquele dia. Se eu não me engano, que há muito tempo que tem essa associação dela, né, não é de hoje, e que foi um momento histórico ali que teve demais essa associação de religião e, no caso, um fato, né? Um terremoto gigantesco que ocorreu, que destruiu Lisboa, né? Essas catástrofes acontecem, não é de hoje, dentro das eras geológicas, e nos tempos que elas aconteceram já com pessoas, todo mundo vai achar que é o fim, mas assim, quem sabe o fim só Deus, né? E a gente sabe que o contexto é outro. Cara, tem sempre coisas que vão gerar discussões. Por exemplo, eu mesmo tenho uma coisa, veja, aqui estou falando, quando eu falo isso, eu gosto de dizer, eu não estou falando nada que está escrito assim, é bíblico. Não, isso é uma coisa minha. Quando a gente discute Apocalipse, na verdade, aliás, é uma coisa que eu acho que faz muita falta hoje em dia, né? Nós estamos vivendo o tempo com tantas coisas que são mais fáceis de, não digo de entender, mas
visualizar mais ou menos o que João viu, porque eu digo sempre que João, na minha ótica humana, né, João viu o nosso mundo e além, né? E a gente hoje teria a chance de discutir melhor o Apocalipse. Eu vejo a igreja falando pouco, né? Os crentes se preocupando, né? Mas faz parte também do que é previsto, né? Então, mas eu digo assim, a tectônica nesse contexto, porque mas isso é uma coisa, veja, esse achismo de Arthur, não tem nada a ver com Bíblia. Mas quando o Apocalipse fala, por exemplo, que nós estamos falando de terremoto, me veio isso aqui na cabeça agora, quando a Bíblia fala da novo céu, nova terra, eu, pelo menos para mim, nunca achei, tem muitas pessoas que têm ideia como se a terra fosse explodir, é o fim, sei, cara, eu sempre tive, eu olho para aquilo ali, mas vezes sou eu, até porque a gente não pode, a Bíblia não é um livro de ciência, né? A Bíblia não foi, assim como eu digo que Gênesis 1 não foi escrito para calcular a idade da terra, e sim exaltar a soberania do Criador, eu sempre falo isso, né? Para mim, os 7 dias da criação, eu sempre digo, os 3 primeiros dias não tinha nem sol nem lua, né? Então tem a nossa noção de tempo e tal, humana. Mas, por exemplo, quando eu vejo lá no Apocalipse, quando fala novo céu, nova terra, porque a Bíblia fala, os elementos se fundirão. Quando eu vejo isso, eu vejo tectônica, entendeu? Então, assim, para mim, eu enxergo muito, isso sou eu, mas não tem nada de Bíblia, sou eu pensando no meu devaneio geológico. Eu vejo muito como, assim, a gente talvez vai ver uma nova configuração, sabe? Tectônica, né? Porque as placas continuam, a Terra é dinâmica, né? Mas isso eu penso comigo, que não entra muito, mas aí são coisas, você vê o nível de, a gente pode conversar em coisas, mas aqui, não é, antes que alguém pense, tu tá dizendo alguma coisa na Bíblia, não, eu estou falando eu lendo o que eu vejo no Apocalipse e pensando em tectônica de placas, né, se tem algo que pode causar fusões, são as colisões, divergências, né? Até o manto e crosta fundem tanto num ambiente convergente, com aumento de pressão e temperatura por conta da subducção, e também no ambiente divergente por conta de descompressão adiabática. Porque é um alívio de pressão, né? A estenosfera acende, aí você pode ter fusão. Mas é um sistema diabático, né? Então, assim, o que pode fazer, eu penso muito em tectônica nessas coisas, né? Mas na verdade, assim, é porque, cara, quando a gente olha para o planeta, essas coisas, assim, eu acho incrível porque eu acho muito uma questão de ver a grandiosidade de Deus, assim, da criação. É incrível, e dá a gente a chance de ver um pouquinho do poder dele, entendeu? Um pouquinho da magnitude dele, porque é incrível, a Terra é dinâmica, entendeu? A Terra é totalmente dinâmica. Esse lance que eu brinco, mas é isso mesmo, a Terra pega e a térmica dela transforma em cinética, né? Isso é muito legal. E ela está diferenciando geoquimicamente desde quando ela formou, entendeu? Desde quando foi formada. Isso. Interessante, bem interessante isso. Bom, senhores, a gente está um pouquinho avançado aí do horário, e a discussão é muito boa, muito interessante. Eu mesmo ia ficar aqui horas e horas conversando aqui, que eu acho muito legal esse tema. Bom, se não tiver mais ninguém aí para mais alguma questão, mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui no chat. O senhor Yuri, ele colocou um link ali, tá vendo? Um vídeo mostrando o terremoto de Lisboa. Beleza, pois é. Eu até peguei aqui o link aqui para me dar uma olhada nele depois. Deixa eu ver mais isso aí. Bom, então é isso, senhores. Muito obrigado aí pela presença de todos, pela participação. Plena segunda-feira, a gente aprendendo aí um pouquinho sobre tremores e outras coisinhas que tremem, tá? Muito obrigado, Arthur, por atender o nosso convite aqui, por trazer esse tema bem interessante, tá? Vamos conversar mais aí pra gente trazer mais aí umas coisas de tempo entre as rochas, paleomagnetismo. Esse paleomagnetismo aí é interessante, tem umas coisinhas bem interessantes da gente poder trabalhar no futuro aí. A gente vai conversando, a gente vai ver umas próximas datas aí pra gente trabalhar com isso. Então, para falar, Zé Diogo. Não, eu só queria dizer que eu fiquei muito decepcionado com o Arthur porque ele não começou essa palestra com a música Terremoto da Isla. Cara, eu não conheço a música, então eu perdi a referência. Não tenho ideia do que seja isso.